Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Ainda bem que você falou em mergulho, Tânia. No dia que nós estamos gravando, está tão quente que tomara estivéssemos gravando numa piscina, não é verdade? Nossa, que delícia ia ser. É uma piscina impressa. Aí, falando em impressão, Hamilton, que gibi você lia quando era criança? Olha, tudo que caía na minha mão eu lia. E, aliás, eu tinha alguns primos que detestavam quando eu ia na casa deles porque eu roubava os gibis que eles tinham lá para pegar. Mas o que eu comprava mesmo eram os da Disney na época, né? Da Disney, Abril, naquele começo, todas as revistas da Abril eu levava todos da turma da Disney. Era isso que eu mais lia. Muito legal, né? Eu lia muito Turma da Mônica, mas os dois personagens que eu mais gostava, um deles era o Brasinha, não sei se você lembra dele. Lembro. Era um diabinho que andava com um tridente na mão e vestido só com um negócio que parecia uma fralda. Você tinha que gostar de um diabinho, né? É terrível. Isso era ótimo, gente. O diabinho era ótimo. Ele era da turma lá do Riquinho, da Brotoeja, ele era dessa turma. E o outro que eu gostava muito era o Saci Pererê, do Ziraldo, da Turma do Pererê. É clássico. Que circulou lá também na década de 70. Lembra dele? Lembro. Bom, o tempo passou, eu parei de ler quadrinhos, voltei quando minhas filhas nasceram, aí eu assinei a Turma da Mônica, depois Mônica Jovem, e a minha filha mais nova, ela sustentou esse hábito até pouco tempo, mesmo depois da adolescência, ela continuava lendo principalmente Homem-Aranha, que ela gosta muito. Olha, ler quadrinhos é sensacional. E forma leitores de livros também. Cria o hábito da leitura. Né? Isso pelo menos aconteceu comigo, de experiência pessoal. Eu ia muito nas bancas, então eu comprava tudo que tinha de quadrinho e depois comecei a comprar aqueles livros de bolso, sabe? De banca, lia aqueles livrinhos de guerra, livrinhos de espionagem. Depois fui passando para outros livros bons naquela época, mas enfim, essa é a sequência. Eu acho que é a sequência de quem lê quadrinhos vai por aí. De muita gente, né? E é uma pena, eu acho, eu ter deixado essa linguagem de lado, principalmente depois da conversa com os nossos convidados desse episódio, porque hoje a oferta é muito maior do que há 40 anos, com uma diversidade de títulos importante. E agora a gente tem uma ferramenta para mensurar isso. No final de outubro foi lançado o relatório Quadrinhopédia do Mercado Editorial Brasileiro de Quadrinhos. O relatório foi produzido pelo Lúcio Luiz, que é um pesquisador no assunto e também quadrinista. O objetivo do relatório é divulgar a produção impressa de quadrinhos no Brasil. Aqui uma informação relevante. Ele não considerou, sobretudo pela dificuldade na obtenção de dados, os títulos publicados de forma independente pelos autores. Então, ouvinte, nós vamos falar sobre o relatório Quadrinhopédia e eu peço que você tenha em mente duas informações. A produção independente não foi considerada e os números se referem ao material impresso. Agora, falando um pouco do que o relatório mostra. Em 2022, houve um ligeiro crescimento no número de títulos. Foram lançados no Brasil, no ano passado, 2.262 títulos contra 2.130 em 2021. Para quem é fã de quadrinhos, a informação que eu vou dar agora não é nova, mas eu confesso que nunca tinha me atentado para esse fato. Hoje, uma única editora é responsável por mais de 50% dos quadrinhos publicados no Brasil. Eu estou falando da Panini. Panini, que inclusive já participou daqui do Ondas, né? Falando de álbum de Copa, né? Agora temos que explorá-los com quadrinhos. É verdade. Bom, a Panini publica Marvel e DC Comics, tem uma boa parcela dos mangás lançados aqui, além da maioria dos títulos da Maurício de Souza Produções. Então, é lavada mesmo, e a gente vai falar já sobre a origem dessa hegemonia.
O relatório olha também para os preços de capa. Houve um aumento na quantidade de títulos acima de R$ 100 de 2021 para 2022. Em 2021, 1,4% dos títulos custavam R$ 150 ou mais, índice que subiu para 3,7% no ano passado. O grosso da produção, 44,2% dos títulos, está na faixa entre R$ 25 e R$ 50. Os gêneros mais publicados em 2022 foram super-heróis, com 22%, e aventura/ação, com 21%. E, para acabar com esse pirão de números, um último ponto: o domínio da produção estrangeira no Brasil. Tanto em 2021 quanto em 2022, os títulos com conteúdo produzido no Brasil representaram apenas 1/5 do total. 35% dos títulos têm origem nos Estados Unidos e 25% no Japão. Olha, tá no relatório é sensacional para dar esse quadro geral, né, de um segmento que a gente a princípio não olha muito, né, mas é fantástico. Pena que o Lúcio não conseguiu ter acesso às tiragens, isso seria muito legal. Ele explica isso na entrevista, vocês vão entender melhor, né? Mas se ele tivesse, isso daria uma ideia da melhor do segmento. Eu estou dizendo do ponto de vista da gráfica, né, que isso seria interessante, mas não deixa de ser um segmento que determinadas gráficas, algumas gráficas podem e devem prestar atenção. E para discutir esse cenário, a gente convidou o próprio Lúcio Luiz, autor do relatório Quadrinhopédia. O Lúcio é jornalista com mestrado e doutorado em educação e também editor-chefe da Marzupial Editora. Ele colabora há anos com a Wikipedia, ou Wikipédia brasileira, justamente com artigos sobre quadrinhos. E no primeiro semestre desse ano ele lançou o Quadrinhopédia, com dados sobre desenhistas, roteiristas, editores, comic shops, enfim, com informações sobre profissionais ligados aos quadrinhos no Brasil. E para enriquecer essa conversa, recebemos também o Jota Silvestre, amigo meu de longa data. O Jota é jornalista também, especializado em cultura pop e eventos de negócios. Ele foi repórter nas revistas Mundo dos Super-Heróis e Mundo Nerd e era o responsável pelo blog e depois site Papo de Quadrinho. Bom, a conversa com ele está ótima. A gente discutiu o cenário das HQs de uma forma geral e dos quadrinhos como um produto gráfico. Pessoal, o descritivo deste episódio, tanto nas plataformas de áudio como Spotify, quanto no YouTube, tá cheio de informação. Tá lá, obviamente, o link para o relatório, mas não só. A gente vai colocar links das editoras, as obras que eles estão citando, para que vocês fiquem animados, como nós, a apreciar essa linguagem tão incrível e múltipla que é o quadrinho. Mas antes da nossa conversa com os dois, uma paradinha rápida para a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Lúcio, Jota, uma alegria ter vocês aqui hoje. Obrigado, também é um prazer estar aqui, tendo a chance de falar um pouquinho sobre o projeto. Eu agradeço demais o convite, sou fã do seu trabalho, Tânia, você sabe, há muito tempo, então foi com muita honra, muito prazer que eu aceitei o convite, e falar de quadrinhos sempre é uma delícia para a gente. Muito bom tê-los aqui também, vamos lá. Lúcio, a gente falou um pouco na abertura do episódio sobre a Quadrinhopédia, mas a gente quer detalhe. Vamos lá. Como o próprio nome indica, ela vem da Wikipédia, Wikipedia, para a qual você colaborou por mais de 10 anos, não é isso? Não, então, ela não vem exatamente da Wikipédia. Tá? O nome é mais referência à enciclopédia, igual a Wikipédia também é uma referência à enciclopédia. Entendi. A inspiração, uma das motivações de fazer a Quadrinhopédia vem exatamente de lá da Wikipédia. Uma outra inspiração, talvez até a principal, foi a Lambiek Comiclopedia, que é uma enciclopédia virtual de quadrinistas do mundo inteiro
que tem como base a Holanda. É feita de uma comic shop holandesa, chamada Lambiek, ou seja lá como se pronuncia em holandês. E eles têm quadrinistas do mundo todo, inclusive brasileiros. Eu escrevi sobre alguns quadrinistas brasileiros para eles, para publicar lá. Então eu resolvi fazer a Quadrinhopédia porque ela, não só desenhistas, também traz roteiristas, editores, dono de comic shop, youtuber, jornalista especializado, todo mundo que tem ligação com o quadrinho do Brasil. E como é que está hoje a Quadrinhopédia, Lúcio? Ou seja, quase 6 meses depois do lançamento, quantos verbetes tem? Então, começou com 850 verbetes, que eu fui fazendo sozinho todo o tempo livre que eu tinha durante mais ou menos uns 3, 4 anos, até que eu falei, não, tem que lançar de qualquer jeito, que se eu não lançar vou ficar enrolando a pé. Agora está com uns 1.080, se não me falha a memória, e na minha programação até o final do ano vai fechar o ano com 1.100. Bom, e aí, a partir de todo o conteúdo, né, que você foi gerando, você construiu o relatório Quadrinhopédia do Mercado Editorial Brasileiro de Quadrinhos, que saiu agora no final de outubro. Então, conta pra gente como é que foi a pesquisa, o que envolveu, quais foram os parâmetros. E eu só vou lembrar um dado aqui importante, ouvinte, registra aí. O objetivo do relatório é divulgar a produção impressa. Não é isso, Lúcio? Sim, exatamente. Quando veio a ideia de fazer o relatório, novamente inspirado num outro que existe, um relatório que era feito pela Associação de Jornalistas de Quadrinhos da França, era um material muito bom, que era feito por um jornalista, um dos associados, acho que era o presidente dessa associação, que trazia todos os dados sobre a produção franco-belga de quadrinhos. Para quem não conhece, para quem está ouvindo esse podcast e não conhece, a produção franco-belga é das mais importantes do mundo. Rivaliza com a japonesa e com a norte-americana. E cada uma com seu próprio estilo, né? Então, eles tinham uma quantidade absurda de dados. Ao mesmo tempo, como pesquisador, acompanho muitas pesquisas e acaba acontecendo que, pela falta de dados, as pessoas vão muito por suas percepções pessoais. E percepções pessoais estão sempre prejudicadas um pouco pela bolha em que se está. E para quem não é da área dos quadrinhos, pode parecer que quadrinho é tudo a mesma coisa, mas vai ter gente que só está envolvida com o grupo que lê super-heróis, gente que só está envolvida com o que lê mangá, gente que só olha o mercado nacional e assim por diante. Cada um tem suas características totalmente distintas. Então, faltavam dados concretos. Mas o grande problema é exatamente levantar esses dados concretos. Por exemplo, a coisa mais difícil que seria um dado fundamental, a gente não consegue, que é tiragem. Se você chega para o editor e pede a tiragem, parece que você está xingando a mãe dele. Eles não te falam, não te falam a tiragem, mas nem de jeito nenhum. E como é que você contornou esse problema? Eu contornei esse problema buscando uma metodologia que não utilizasse a tiragem, já deixando claro também no texto que eu não tinha esta informação, porque algumas coisas a gente vai supondo. É possível fazer algumas inferências sobre quais são as maiores tiragens do país, etc. Mas como eu queria trabalhar apenas com dados concretos, eu não trouxe essas inferências para o relatório. Então eu deixei claro no início. Eu estou trabalhando com a quantidade de títulos, que por si só já é uma informação que não existia. Para quem está no mercado, tem uma percepção do que poderia ser. Só que, às vezes, exatamente por você estar envolvido com isso, você fica com uma percepção equivocada, achando que isso é óbvio para todos. Por exemplo, um exemplo simples. Para quem é da área dos quadrinhos, para quem pesquisa quadrinhos, para quem é leitor de quadrinhos, o domínio da Panini Comics na quantidade de títulos e tudo mais é muito clara, muito óbvia. Só que toda a mídia não especializada que falou sobre o relatório chamou atenção para o domínio da Panini. Ou seja, para você que está envolvido com aquilo, é óbvio, mas não é óbvio. Você precisa daqueles dados concretos que comprovem isso. Então, busquei o maior número possível de informações para minimizar esse problema da tiragem. A tiragem ela é importante. Quanto tempo você levou para fazer a pesquisa? O tempo só não foi o quíntuplo do que foi, graças ao Edson Diogo, do site Guia dos Quadrinhos, que ele faz um trabalho há mais de 10 anos muito bom, que é um site que compila todos os lançamentos no Brasil. É um site, esse é num estilo de Wikipédia, porque é colaborativo. Todo mundo utiliza ele dentro do mercado. Ele me deu esse pontapé inicial, me dando uma versão em Excel dos dados que eu precisava, o que facilitou a compilação. Mas eu levei mais ou menos uns 3 meses para poder
fazer a compilação básica dos dados e mais alguns meses para poder fazer a organização de todos os detalhezinhos. Alguns um pouco mais complicados que outros. Por exemplo, país de origem, muitos eu precisei verificar o título para poder ver qual era o autor, para descobrir qual era o país. Nem todos eram óbvios. Agora vamos ouvir uma opinião de quem não participou diretamente da pesquisa, mas que se debruçou sobre os resultados. Jota, fala pra gente o que chamou mais a sua atenção olhando esses resultados. O que chamou mais a minha atenção foi justamente o trabalho heróico que o Lúcio fez. Quem acompanha, quem trabalha com quadrinhos, quem estuda quadrinhos, tem uma dificuldade enorme para ter acesso a dados, a informações que sejam tecnicamente confiáveis, como o trabalho que ele fez. Então, assim, é inédito esse tipo de trabalho, tenho certeza que vai alcançar o objetivo, que é servir de fonte, aí, principalmente para quem faz pesquisa acadêmica. Olhando os resultados propriamente dito, o que me chama a atenção é que confirma o que a gente que acompanha o mercado já sabe. Quem estuda, escreve a respeito, frequenta a banca de jornal ou frequenta as livrarias, a seção de quadrinhos da livraria, já sabe exatamente o que esperar. E com essa predominância aí da Panini. E foi muito legal ver o resultado aparecer na pesquisa que ele fez. Então, é uma constatação, vale muito o que o Lúcio falou agora, a gente fica na bolha, né? Então parece uma coisa óbvia, mas não é. Então que bom que essa informação está chegando a mais pessoas que não sejam só do meio de quadrinhos. Quer dizer, nas pesquisas vocês confirmaram essa concentração, que você já tinha essa percepção, né? E essa concentração, ela acontece há muitos anos. Como é que se criou essa hegemonia da Panini? Pelo que eu acompanho, isso tem pelo menos 20 anos. Porque foi em 2002 que a Panini assumiu os títulos que são mais vendidos, em banca principalmente, que são os de super-heróis. Marvel e DC Comics estavam com a editora Abril até então. Em 2002, a Panini passou a publicar esses títulos aqui no Brasil. No mesmo ano, ela se organizou para criar uma equipe interna e lançou o selo dela de mangá. De saída, ela já tinha os 3 gêneros, se é que a gente pode dizer assim, né? Os 2 gêneros, super-heróis e mangá. Não dá para falar que mangá é gênero, mas enfim, só para a gente entender. Ela tinha os 2 tipos de HQs mais lidas na mão dela. Em 2007, quando ela passa a publicar Maurício de Souza, aí é covardia. Aí ela passa a ter tudo na mão. Porque até então, entre 2002 e 2007, o Maurício de Souza ainda estava em outra editora e podia até ter alguma concorrência com ela ali nas bancas. Mas a partir de 2007, ela fica com super-heróis das 2 grandes editoras americanas, mangá e Maurício de Souza, aí não tem para ninguém. Então, dá para falar, muito embora a gente não tivesse pesquisas como a que o Lúcio fez agora para mostrar os números, mas isso que ele falou da percepção de quem acompanha o mercado, dá para dizer seguramente que essa concentração começou em 2002 e se consolidou de vez em 2007, quando a Turma da Mônica foi para a Panini. Perfeito. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Lúcio, mas eu queria colocar uma questão aqui para você. Depois eu vou entrar em quadrinho estrangeiro, mas, Lúcio, e alguma coisa surpreendeu você? Quer dizer, ao longo da pesquisa, né? Quando você chegou no final, você só teve constatações ou alguma coisa você falou, puxa, isso daqui é novo para mim? Olha, eu acho que foram 3 pontos que não foram exatamente surpresas, mas foram umas constatações que eu não tinha muita certeza. Por exemplo, a parte de preço, embora esteja indicando uma tendência de aumento, ainda assim tem um grande volume de quadrinhos com preços acessíveis. E você vê algumas editoras que estão começando a investir em quadrinhos de preço acessível. Por exemplo, a Conrad, isso não entrou nesse relatório porque eles começaram esse ano, vai entrar ano que vem, né? A Conrad começou a fazer uma produção de quadrinhos de preço acessível, e material nacional, inclusive. E isso é uma coisa interessante. E aí você vê recentemente, na semana passada, veio a notícia de que a DC Comics nos Estados Unidos está começando a fazer quadrinhos de tamanho menor e preço acessível também. É uma tendência. Uma espécie de livro de bolso, né? Exato, num estilo meio livro de bolso. Só que a gente acaba tendo muito no Brasil, o pessoal chama de gourmetização do quadrinho, que você começa a ter um quadrinho de capa dura, papel de alta qualidade, que é uma coisa boa, mas que deveria ser exceção e acaba sendo a regra. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm essas editoras que estão buscando alternativas mais em conta. A grande vantagem no Brasil é que, apesar
de ser um lugar péssimo para você abrir uma editora, tem muito maluco que abre. E todo mundo com as ideias mais variadas. Então você tem projetos muito diferenciados. Por exemplo, a Conrad tem esse projeto agora dos quadrinhos Preço Acessível. Você tem um outro exemplo, a editora Pipoca e Nanquim, que era originalmente um canal de YouTube que começou a fazer a sua própria curadoria de quadrinhos para publicar material de alta qualidade usando a Amazon como base. Você tem a editora Brasa, que é uma editora de quadrinhos de luxo que foca no quadrinho nacional, mas que tem um outro tipo de metodologia. Você tem editoras de pequeno porte, tipo a Hipotética, ou a Café Espacial, que é um quadrinho independente que está servindo como selo para algumas publicações. Agora, voltando à pergunta que você tinha me feito, acredito que a outra coisa que me surpreendeu negativamente, mas que eu já tinha essa percepção, era em relação à publicação do quadrinho estrangeiro, que a gente já sabia claramente uma dominância de Estados Unidos, Japão e Itália, né, que o brasileiro adora material italiano, principalmente da Bonelli. Acaba sendo muito grande a participação da Itália também por causa da Disney Itália, que é quem produz, junto com a Dinamarca, os melhores materiais Disney atualmente. Então a Itália é muito forte aqui. Fora que a Panini, em termos práticos, é italiana, né? Então praticamente a Itália domina em todos os campos. A coisa que me deixa um pouco triste em relação ao quadrinho sul-americano, a gente tem muita coisa da Argentina, quer dizer, muita coisa não, 20 títulos em 2021, 20 títulos em 2022, mas a maioria deles republicação de clássicos. E a Argentina é quem tem não é que tem os melhores quadrinhos, no Brasil tem muita coisa de altíssima qualidade, mas historicamente a Argentina é mais forte no quadrinho do que o Brasil, né, do ponto de vista histórico, de uma maneira bem ampla. Então tem muito material de altíssima qualidade que a gente não tem acesso e está aqui do lado. E fora isso, o resto da América do Sul a gente praticamente desconhece. E aquele ponto que eu acho que é o mais triste, os quadrinhos portugueses. É praticamente nula a publicação de quadrinho português no Brasil, embora lá eles publiquem muito quadrinho brasileiro, tem até vários brasileiros que estão morando lá atualmente, da área dos quadrinhos, e tem muito quadrinho de altíssima qualidade em Portugal. Portugal tem uma produção de banda desenhada muito boa, autores fantásticos, e tem muito pouco dessa publicação desse material aqui. E olha que nem precisaria de tradução. Que termo é esse? Banda desenhada? Que termo é esse? É como eles chamam história em quadrinhos em Portugal. História em quadrinhos é um termo brasileiro. Ah, gente. Não, português é uma delícia, gente. Banda desenhada é incrível. É que vem do bande dessinée da França. Adorei. Chique, muito chique. Quer dizer, você vai na banca e pede uma banda desenhada, é isso? Exatamente, uma BD. E é muito forte. O material de lá é muito bom. Só que, infelizmente, o brasileiro quase não conhece os portugueses. E os portugueses conhecem muitos autores brasileiros. Inclusive, muitos autores brasileiros que vêm sendo premiados nos prêmios portugueses de banda desenhada. Por exemplo, um dos principais eventos europeus de quadrinhos, o principal é Angoulême, lá na França, mas um dos principais é a Amadora, em Portugal. E sempre tem brasileiro participando. Ah, mas que legal. E eu me coloco aqui no grupo das pessoas que não conhecem quadrinho com profundidade, né? Então isso foi uma coisa que chamou a minha atenção. A quantidade de títulos brasileiros, segundo a pesquisa, correspondem a 20% do total de publicações, e esse domínio do que você falou. Então eu queria que vocês comentassem, não sei se o Jota quer comentar também, vocês sabem o porquê da gente não abrir, então, para os latino-americanos? Isso é uma coisa que está aí na nossa cultura, né, da cultura do brasileiro de se voltar para a Europa sempre, e eu queria entender, principalmente com relação ao quadrinho nacional. Então você estava falando que já tem projetos caminhando para quadrinistas brasileiros, para ampliar esse universo. Vocês podem comentar um pouquinho mais dessa questão? Sobre essa questão específica do quadrinho brasileiro, quando a gente vê a pesquisa e vê que corresponde a 20% do total, por um lado é um desequilíbrio do Maurício de Souza. A quantidade de títulos, com certeza isso daí é o fiel da balança. É isso que faz com que esse número seja representativo. Se você tirar Maurício de Souza aí, você não chega nesse índice, acredito que até bem longe dele. Mas, por outro lado, a pesquisa não inclui a produção independente.
pelos motivos que o Lúcio explica muito bem ali no relatório dele, da capilaridade, a dificuldade, até um certo amadorismo dos autores que nem sempre fazem a informação chegar para a gente aqui na ponta. Então, se você coloca o quadrinho independente aí a gente teria um número bem mais expressivo. A produção brasileira, nos últimos anos, vem aumentando muito. Muitos independentes hoje publicam por editoras pequenas, grandes e médias. Eu acho que é uma coisa que vai continuar. Tenho certeza que a gente vai ver nos próximos relatórios aí do Lúcio, independentemente de Maurício de Souza, a gente vai ver esse número da produção nacional, essa proporção aumentar no total de lançamentos. Eu até estava olhando aqui para lembrar a porcentagem. Maurício de Souza, especificamente nacional, é pouco mais de 40%. Então, assim, matematicamente falando, continuaria a estar 20%, ficaria uns 12%, 14%. Se você parar a pensar, é interessante, até porque de todas as editoras que publicaram, 71 tiveram pelo menos um título brasileiro. E a gente tem algumas editoras atualmente que trabalham só com o Brasil. Por exemplo, para dar exemplo de projetos diferenciados, o Universo Guará é uma editora que tem uma linha de publicações regulares só de autores brasileiros, um trabalho mais voltado para a banca e equivalentes, e que está chamando bastante atenção. Tem a Ink and Blood, que é uma editora que publica só quadrinhos de terror, no estilo daqueles que fazem sucesso nos anos 70 e 80, e sempre material novo, com algum resgate de material antigo. Por exemplo, a Ugra Press é uma outra editora que também é interessante, porque é uma comic shop independente de São Paulo, começou a publicar material independente de fácil acesso. Fora Pipoca Nanquim, que eu já dei o exemplo, que tem material de luxo, tem também autores nacionais, a Brasa Editora, tem material de luxo, tem autores nacionais, assim por diante. Mantendo dentro do espírito aqui do podcast que fala muito sobre a questão do impresso, hoje em dia, a produção independente, aquela que não está ligada a editoras de nenhuma forma, vem tendo cada vez mais qualidade gráfica. Se você for numa área de artistas de um evento como a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, o FIC, lá de Belo Horizonte, ou até a CCXP, você fica sem ter certeza se aquele quadrinho que você pegou com o artista foi publicado por uma editora ou pelo próprio artista. Você tem muita gente com altíssima qualidade gráfica. Não vou entrar no mérito da qualidade editorial. Falta um pouquinho o papel de editor algumas vezes, em algumas publicações, ou alguma questão de revisão, mas que vem melhorando também. Só que o principal, que é a qualidade gráfica, não deve nada a ninguém. Isso é um ponto muito positivo do mercado brasileiro. Essencialmente com impressões externas, né? Não é a editora que imprime, como aconteceu com a Abril, etc. Exatamente. A gente tem muita editora que faz esses trabalhos, mas a gente também tem muitos autores que, por conta própria, já têm contato direto com as gráficas. Agora, eu falando um pouco de percepção por bater papo, conversar, etc., a maioria dos autores hoje em dia tem um conhecimento de produção gráfica bem avançado. Eles não dependem das editoras. Fora que tem crescido muito nos últimos anos o financiamento coletivo. Então, a gente tem autores que vão publicar por conta própria e já sai com a tiragem toda vendida pelo financiamento coletivo. O Catarse, por exemplo, que é o site que mais tem projetos ligados à área de quadrinhos, se você for olhar, tem projetos de editoras e muitos projetos de autores. E tem autores atualmente que só publicam de forma independente. Você tem gente que faz muita produção digital, até porque esse é um ponto importante, muito quadrinista brasileiro trabalha digitalmente, tem webcomics, tirinhas, Instagram. Por exemplo, no Instagram, eu não sei se vocês conhecem uma HQ chamada Os Santos e Confinada. Acompanho, adoro. Então, acompanhava pelo Instagram. Eles fizeram um catálogo, tudo bem que foi através de editora nesse caso, tá? Mas ainda assim foi utilizado o financiamento coletivo e eles tiveram um resultado ótimo. Agora, por exemplo, tem uma quadrinista independente chamada Lark, daqui de Curitiba. Ela tem uma webcomic chamada Pássaros. É sobre passarinhos que trabalham numa empresa que o chefe é um gato. Já vou atrás dessa. É muito legal. E ela fez uma campanha, a meta dela era alcançar R$32 mil para publicar as tiras dela em formato impresso. Ela alcançou R$528 mil. Caramba! Mais de 5.800 pessoas apoiaram o trabalho dela.
Ou seja, o quadrinista brasileiro, ele não precisa necessariamente das editoras. As editoras estão agora começando a trabalhar e buscar outras formas de pensar. Até porque a maioria das editoras hoje em dia, de quadrinhos, acabam sendo editoras independentes. Eu quero puxar um ponto que você falou, né, da produção gráfica. Antes da gente gravar, antes eu estava conversando com o Jota, aí a gente estava falando sobre a migração dos quadrinhos das bancas de jornal para as livrarias e como isso tem gerado uma mudança no formato das publicações, tornando as publicações mais sofisticadas, justamente do ponto de vista de produção gráfica. Você já falou sobre isso, né? A gourmetização do quadrinho. É por aí, Jota? Como é que você vê esse movimento? É por aí. É um movimento que começou, já tem aí, que eu me lembro, uns 15 anos, mais ou menos. Eu me lembro que eu estava trabalhando na Bienal do Livro de 2008, quando eu ali, né, profissional de quadrinho e tal, me chamou muito a atenção os lançamentos das editoras. Eu fui investigar e, assim, me parece que são dois fenômenos que provocaram essa migração do quadrinho da banca para a livraria e com esse salto de qualidade. O primeiro é que as editoras decidiram investir num leitor mais veterano, vamos dizer assim. Aquele cara que lê quadrinho nos anos 70, 80, ele já lia o quadrinho ali no formatinho, e aí hoje ele está com 40 e poucos anos, ele tem condições financeiras de comprar um encadernado, capa dura, com aquelas histórias que ele acompanhou, numa edição de luxo de colecionador. Esse foi o primeiro movimento que eu notei. As editoras estavam olhando para esse público. Quem era o leitor lá atrás e quem é esse leitor hoje, de que forma eu posso conquistá-lo. E um segundo fenômeno também, que foi mais ou menos na mesma época, que eu analiso, tem a ver com a questão da distribuição. Distribuição sempre foi um problema no Brasil, né? Principalmente a distribuição em bancas de jornal. Pelo tamanho do Brasil, pela capilaridade das bancas de jornal. E aí você, lá em 2007, vocês sabem bem dessa história, a Dinap, que pertencia ao Grupo Abril, compra a Fernando Chinaglia e vira a única distribuidora em nível nacional do país. Então, não vou ser leviano de dizer que a Abril, como dona da Total, que é o nome da nova distribuidora que se formou, iria boicotar os concorrentes, não é isso? Mas eu conversei com muitos editores na época que me falaram que passaram a ter problemas, sim, de distribuição depois dessa mudança. Então, um caminho que algumas editoras encontraram foi ir para as livrarias. E aí você não pode chegar na livraria com uma revistinha de 50 páginas e capa mole. Nós estamos falando aí de 15 anos atrás. Hoje você vê sessão de quadrinho nas livrarias. Isso não existia antes. O quadrinho ia competir diretamente com o livro. Então ele tinha que ter uma apresentação de livro. E aí a gente começou a perceber essa evolução gráfica também. Claro que algumas editoras foram para um outro caminho. Mas para os militantes da impressão aqui, né, Hamilton, isso para a gente é uma coisa bastante interessante, né? Uma produção mais sofisticada, os boxes, isso, né, do ponto de vista da indústria gráfica é muito bom. Sim, mas o que acaba acontecendo, e eu estou de acordo com o que o Lúcio diz, da gumertização dos quadrinhos, o que deveria ser exceção acaba virando regra. Se você olhar hoje um checklist de lançamentos da Panini, vamos falar da maior, você tem mais lançamentos de edição de luxo, que custam caro, porque elas têm um valor agregado alto, do que propriamente as revistas mensais de banca. Então, um fenômeno muito... não é recente, já tinha nos Estados Unidos, chegou com força aqui no Brasil, que são o tal dos ônibus, que são encadernados de 500 mil páginas até, e que custam entre 250 e 500 reais. Não é qualquer um que pode ter. Sem falar que, assim, é um sofrimento para ler aquilo. Você não consegue ler deitado na cama. Você tem que colocar ele sobre a mesa como se você estivesse fazendo uma refeição, porque ele é pesado, ele é duro. E aí você... vira um livro de arte, né? E aí você imagina assim, você ter que ler uma história, às vezes são histórias mais densas. Eu gosto do formato, não é uma crítica a quem gosta do formato, a quem consome, longe disso, mas o que aconteceu, se a gente estava falando de 15 anos atrás, foi um movimento meio de sobrevivência, até por conta da distribuição, ou de uma estratégia de cativar um público, hoje acabou que virou meio que regra. E aí você começa a afastar alguns leitores, né? Você começa a ver pessoas que podiam ter acesso ao material e não têm por conta disso.
Do ponto de vista da indústria, da produção, está perfeito. Mas eu não sei se isso é um modelo sustentável, sabe, Tânia? Em termos editoriais, se é um modelo sustentável. Ainda que você tenha, como o Lúcio falou, iniciativas para lançar quadrinhos com preço mais acessível. Ok, mas o grosso da produção, e o relatório mostra que é o gênero de super-heróis da Panini, isso daí você cada vez mais está criando produtos mais caros. E eu acho que isso pode acabar não sendo sustentável no longo prazo, na hora de você formar uma geração de leitores, sabe? E com isso você cria, então, uma equivalência entre o leitor que compra em banca e o leitor que compra em livraria, né? Porque se o da banca também subiu de qualidade e o da livraria é mais caro, você acaba criando essa equivalência, né? Ou dá para se identificar um leitor diferente entre um e outro. Vocês conhecem esse leitor, gente? Dá para traçar um perfil do leitor de história em quadrinhos no Brasil? Ou um ou dois perfis? É possível isso? Eu não sei se o Lúcio conhece, eu não conheço não, Tânia, porque do mesmo jeito que a gente não tinha pesquisa quantitativa até um mês atrás, a gente não tem uma pesquisa qualitativa do leitor de quadrinhos. Se tem, não conheço, pouca gente se debruça sobre isso, e aí a gente vai para aquele campo da percepção. Eu não consigo nem dizer qual seria o perfil do leitor de quadrinho da banca e o leitor de quadrinho da livraria, porque, como eu falei, uma vez que os quadrinhos chegaram a livrarias, hoje tudo bem você chegar lá com a revistinha mensal de 80 páginas, sabe? Porque o leitor já se acostumou a encontrar esse produto lá. Já rompeu aquela barreira de tenho que disputar diretamente com os livros. Hoje tudo bem, você já tem espaço para isso. Aí, por outro lado, você tem a questão das livrarias de shopping que estão fechando, as grandes redes estão fechando. Quer dizer, se você tem um problema de fazer chegar na banca por causa da distribuição e a livraria, que era uma saída, está diminuindo esse canal, começa a ficar uma situação interessante aí para a gente analisar nos próximos meses e anos. Puxando pelo que o Jota falou, se você não tem o quadrinho na livraria, no caso, por exemplo, do quadrinho independente, ele não vai estar na livraria, porque não tem a distribuição de uma editora. E muitas editoras independentes não estarão na livraria, porque não conseguem chegar lá pela falta de distribuição, você acaba restringindo cada vez mais o círculo que vai estar tendo acesso àquilo, vai estar tendo uma retroalimentação. Pegando o exemplo do financiamento coletivo. Quem já participou de um financiamento coletivo participa de outro e não chama alguém de fora para estar participando daquilo por não conhecer aquele sistema. Então aquele quadrinho vai ter pouquíssimas pessoas que vão ter acesso a ele. Vou dar um exemplo prático, um exemplo pessoal. Recentemente teve a Bienal de Quadrinhos aqui em Curitiba. Eu estava participando lá como autor, na mesa, vendendo a minha produção de autor, né? E muita gente, muitas famílias paravam, porque eu tinha material voltado para crianças, além de outros, né? E pouca gente tinha material voltado para crianças. Então, muitas famílias paravam e eram pessoas que não tinham hábito de comprar quadrinhos, queriam comprar alguma coisa para criança. Com isso, você pode tirar uma inferência não cientificamente comprovada, mas dá para você fazer uma suposição de que tem muita criança que não está lendo quadrinhos. Embora a gente tenha, por exemplo, o Programa Nacional da Biblioteca na Escola, o PNBE, sempre buscava quadrinhos, só que teve mudanças políticas, não vale a pena falar agora, e dificultou essa questão. Mas os quadrinhos estão presentes como uma das linguagens nos parâmetros curriculares nacionais e tudo mais. E o quadrinho chama atenção. Por exemplo, eu tinha na mesa um projeto maluco que eu fiz de uma história em quadrinhos de 5 metros de altura. Eu coloquei ela aberta lá e as pessoas paravam para olhar o que era aquilo. Era uma webcomic que eu botei do formato analógico. Deu 8 centímetros de largura por 5 metros de altura. As pessoas paravam para olhar. Chama atenção. O quadrinho por si só chama atenção. Mas muitas pessoas não sabem trabalhar os quadrinhos. O quadrinho está presente no Prêmio Jabuti, o quadrinho pode ser entendido como literatura, mas é uma arte separada. Tem as suas próprias linguagens, seus próprios aspectos visuais, coisas que você pode fazer no quadrinho, mas não tem como fazer num livro, por exemplo. Só que pouca gente conhece, pouca gente lê. Por quê? Alguém que não acompanha quadrinhos vai chegar, vai achar que só tem gibi do Batman, vai pegar não vai entender nada do que está lendo, vai desistir, não vai querer saber, ou vai achar que infantil é só Turma da Mônica e Disney, não botando em pauta a qualidade, que é muito boa.
exige do leitor de quadrinhos uma certa mineração, pelo que eu estou entendendo, né? Você tem que procurar lá, você tem que ir atrás para conseguir ver essa bibliodiversidade. Agora, pela pesquisa, aumentou um pouquinho o número de títulos, né? Ela partiu de 2.1 para 2.2, né? 1.000 títulos, 2.1 em 2021, 2.2 em 2022. Eu queria saber se isso é uma tendência e se esse volume é o suficiente para garantir essa chamada bibliodiversidade. E se vocês sabem se em 2023 também cresceu isso ou não? É um pouco difícil falar de bibliodiversidade sem ter os números de tiragem. Vamos supor que, assim, metade do mercado é Panini. Vamos supor que Panini tem tiragens altas, então significa que ela teria, chutando, na realidade, 90% do mercado, entendeu? Então, é um pouco complicado entender bibliodiversidade nesse sentido. Agora, se você for trabalhar com as editoras independentes, dentro delas você vai encontrar muita bibliodiversidade, projetos os mais variados, como eu já comentei. O grande problema é isso que você falou. O leitor tem que estar predisposto a correr atrás. Só que isso é um problema. Você não tem que ter o leitor predisposto a correr atrás. Você tem que chegar ao leitor. Esse é um problema seríssimo, né? Muito complicado. É interessante porque, do ponto de vista gráfico, né, passa a ser um segmento importante e interessante. Né? Tendo o desenvolvimento, você tem mais impressão. E mesmo com essa produção independente, para quem gosta de quadrinhos, essa oferta é boa, mas ele consegue ver essa oferta. Você já acha que o que está posto é capaz de atrair novos leitores? Ou não? Eu acho que sim. Como o Lúcio falou, você tem muita diversidade e hoje está mais fácil de você fazer o seu produto chegar ao leitor. A gente falou aqui em livraria, a gente falou aqui em banca de jornal, mas vamos lembrar essa questão do financiamento coletivo, foi muito bem colocada, quer dizer, fazendo uma boa campanha, você já vai ali fazer uma espécie de pré-venda daquilo. Vamos lembrar das comic shops, que são especializadas nisso, não temos muitas no Brasil, mesmo aqui em São Paulo não temos muitas, mas é um outro canal importante. E o digital, né, pessoal? A gente não dá para esquecer isso. Então, hoje você é bombardeado o tempo todo. Vamos citar aqui uma Amazon, só para falar da maior, que o tempo todo está bombardeando. Se você fizer uma pesquisa sobre quadrinho no Google, amanhã você vai receber... Amanhã não, né? Daqui a pouco você vai receber um e-mail da Amazon te oferecendo história em quadrinho, né? Por causa dos cookies e tal. E é uma facilidade. Você tem a questão do preço, que às vezes eles conseguem fazer um preço até melhor do que a própria editora, e a praticidade, entrega no dia seguinte. Eu acredito que, assim, pela variedade de quadrinhos que a gente tem, e é bem isso que o Lúcio falou, quadrinho não é só super-herói, Disney, Turma da Mônica. Você pode gostar de mangá, dentro do mangá você tem uma variedade de gêneros, por isso que a gente não fala que mangá é um gênero, né? Mangá é a banda desenhada, mangá é como o japonês, o oriental chama a história em quadrinho. E dentro disso você tem aventura, você tem romance, você tem suspense, você tem adulto. Enfim, se você falar assim, não, eu só quero ler mangá daqui para frente, você vai ter uma quantidade, um cardápio enorme para poder aproveitar. E eu acho sim, apesar do que a gente falou agora há pouco, é difícil chegar às bancas por causa da capilaridade. As livrarias, as grandes livrarias, as redes estão com problemas, mas você tem outros recursos hoje que faz com que essa variedade de títulos consiga chegar até o leitor. Muito legal. Gente, eu queria ficar trocentos aqui falando com vocês. Eu também. Tem um monte de perguntas. Queria muito, mas a gente vai estourar todos os tempos. E eu quero, então, para fechar, então fazer um pouco desse papel de divulgação do quadrinho. Eu vou pedir para vocês dois, cada um, dar uma dica. Uma não, duas dicas. Um título para o público adulto e um quadrinho para criança. Tendo em mente que nós temos um público, um ouvinte, que é especialista no produto. Né? Que ele olha o conteúdo e olha a forma também. Então vamos lá, quem quer começar? Vamos lá. Eu separei aqui dois títulos para o público adulto. É um livro chamado Bendita Cura, produção nacional do Mário César. Isso foi lançado de forma independente, uns anos atrás. Aí agora a Conrad reuniu numa edição
definitiva, como eles chamam, a gente pode chamar que é uma edição de luxo. É uma história muito interessante sobre um rapaz que desde criança se descobre homossexual e aí os pais fundamentalistas religiosos acabam submetendo ele a um processo de cura gay e aí vai mostrando ao longo da vida dele inteira todo o problema que trouxe. Então é uma história muito forte, para mim foi um soco no estômago quando eu li esse livro aqui, o Mário está de parabéns. E como nós estamos falando com um público aí especialista, né, na parte gráfica, o trabalho que a Conrad fez foi maravilhoso, assim, capa dura, um tamanho bacana de ler, impressão ok, e o Mário tem um trabalho aqui com as cores, o jeito como ele trabalha o rosa e o azul em determinadas situações é impressionante. Então, eu recomendo demais a edição definitiva de Bendita Cura, do Mário César, que saiu pela Conrad. E na leitura infantil, eu vou para o gênero que é um dos que eu mais gosto aqui, que é dos super-heróis. Aproveitando aí o lançamento do filme As Marvels, a Panini está relançando, já deve ser a segunda ou terceira vez que ela relança, um encadernado chamado Miss Marvel, Nada Normal, que conta a origem dessa heroína Miss Marvel. A indicação etária é 12 anos, mas eu tenho certeza que crianças até mais novas, alfabetizadas, vão gostar, porque conta a origem da heroína, é muito divertido, uma delícia de texto, uma delícia de arte. A Panini está relançando agora em capa dura, papel especial, material muito bacana. Para quem for ao cinema ou foi e não entendeu direito quem é Kamala Khan, é o melhor lugar para começar esse livro chamado Miss Marvel, Nada Normal. É a minha indicação aí para os mais jovens. Ótimo. E você, Lúcio? Para o público adulto, eu tenho indicação do livro Brega Story. É uma história do Gidalti Júnior que se passa, ou melhor, no submundo lá da música brega, lá em Belém do Pará. No aspecto gráfico, é uma produção da editora Brasa, que, como comentei anteriormente, né, se preocupa muito com esse aspecto. São 300 e poucas páginas, tem capa dura, papel pólen, algumas páginas coloridas, outras preto e branco, pintura trilateral. Então a parte gráfica é show. E a história também é muito boa, né? Não adiantaria nada a parte gráfica ser fantástica, a história ser terrível. Mas essa história é muito boa, principalmente porque é um material nacional, conta uma história lá do Pará. É aquele negócio, bota um mapa do Brasil, pintam Rio de Janeiro e São Paulo, diz literatura nacional e o resto literatura regional. Isso aí eu acho absurdo. Não é regional. Conta uma história do Pará, que é parte do Brasil, ou seja, é uma literatura nacional. E para o público infantil, eu já indico uma produção independente, dentro desse espírito de qualidade gráfica, o material gráfico, a produção final é muito boa, chamado Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas. É do Eric Peleias e do Gustavo Borges. É um material muito bom, uma história muito boa que começou a dar uma sequência a várias outras continuações, que é um menino que se muda para o interior, conhece uma amiguinha e eles começam a procurar fantasmas dentro da imaginação deles. É uma história muito legal e a parte gráfica também é bem interessante. Agora, se você me permite aproveitar a sua oportunidade, eu tô com uma campanha pessoal no ar, no Catarse de Financiamento Coletivo. Vamos divulgar. É uma HQ chamada Atirei o Pau no Gato e Outras Histórias de Terror. Olha que delícia. São 15 histórias de terror assustadoras inspiradas nas canções infantis. Porque quem é pai começa a ouvir o Dudu do Bebê Tubarão, já começa a chorar de terror e medo. Porque a gente fica ouvindo aquilo sem parar. Eu tenho 2 gêmeas de 5 anos e desde que elas nasceram eu ouço. Foi no período da pandemia, então eu estava em casa direto. Eu sei de cor todas as músicas infantis, eu sei de cor tudo que acontece. Transformei esse meu trauma em roteiros de quadrinhos e tem 15 desenhistas diferentes participando. Tipo Wagner William, Mário Cal, Laudo Ferreira, o Jota sabe que essa galera é top. Então quem puder participar é catarse.me/Atirei o Pau no Gato. Gente, estouramos todos os tempos. Jota, como a gente está abrindo para o Lúcio, eu quero saber se você quer divulgar alguma coisa ou mesmo, gente, como as pessoas encontram vocês para continuar esse papo sobre quadrinhos. Não, nada para divulgar, não. Na verdade, quero até elogiar o trabalho da Marsupial, porque tem no catálogo lá autores que são amigos meus, pessoais, gente que eu adoro, sou fã, Mário Cal, André Diniz, essa galera aí, Flávio Soares, cara, tá de parabéns o trabalho. Bom, eu me acho no Instagram, jsilvestrehq,
E aí, por ali, a gente consegue ter um contato mais direto, ver um pouco das minhas postagens e pode chamar para a gente conversar. Conversar sobre quadrinhos é sempre um prazer. Maravilha. E você, como é que o povo acha você, Lúcio? Também pode me achar no Instagram, @LúcioLuiz ou @Quadrinhopédia, eu que faço os dois perfis, né? Ou também lucioluiz.com.br e quadrinhopédia.com.br. Mas para conversar comigo é mais fácil pelo Instagram, né? Perfeito, gente. Super obrigada. Foi um papo ótimo. Quem sabe ano que vem, na 5ª temporada do Ondas, a gente fala alguma coisa mais específica, falando de produção gráfica para quadrinho, que eu acho que dá muito pano para manga. Obrigada, Jota. Obrigada, Lúcio. Beijo enorme para vocês. Tchau, obrigado. Obrigado, foi um prazer participar. Lembrando que o link para o relatório está aqui no descritivo, além de um monte de coisa legal. Aproveitando que você vai parar um minutinho para olhar esse material, eu vou pedir para você favoritar o Ondas, dar 5 estrelas e ativar o sininho para ser lembrado sempre que um novo episódio for lançado. Agora, se você quer ser um verdadeiro militante da impressão, compartilhe o episódio no Stories, no Instagram, no WhatsApp. Esse compartilhamento é muito importante para o canal. Vai lá que é Rapidex. Antes do momento afago no coração, um comentário / pergunta de um ouvinte seguidor assíduo, que é o Gabriel Goldner, da Gráfica Central do Espírito Santo. Numa das nossas postagens no Insta, ele sugeriu um episódio sobre chapas offset com e sem processamento, justamente porque ele quer mudar para chapa sem processamento, mas tem dúvida. Gabriel, a gente já colocou na nossa lista de pautas, mas eu fui atrás de uma resposta para sua dúvida específica. Antes da resposta, Milton, explica bem rapidinho o que são chapas offset com e chapas offset sem processamento, por favor. Vamos lá. As chapas com processamento são as que precisam de químicos para a revelação da imagem, que é o processo realizado nas plate setters. Na chapa sem processamento, essa etapa, na verdade, ocorre na impressora. As chapas sem processamento, elas são indicadas para tiragens menores, normalmente entre 20 e 30 mil folhas, e as chapas com processamento para tiragens maiores. E a vantagem da chapa com processo é a durabilidade, que é maior. A vantagem da chapa sem processamento é a economia do químico, é uma chapa normalmente mais barata do que a outra. É preciso, Gabriel, então conversar com o seu fornecedor para analisar a melhor opção para você. A maior dúvida do Gabriel é com relação aos resíduos que a chapa sem processamento poderia deixar na geladeira da máquina, exigindo trocas mais frequentes da água do sistema de refrigeração. A gente perguntou para o povo do Senai Teobaldo Denigres, aliás, obrigada, gente, Elcio, Enéas e Anselmo. E aqui eu vou ler a resposta do Rodolfo Forcinito, instrutor de formação profissional, para essa pergunta específica do Gabriel. Então, o Gabriel quer saber com relação aos resíduos que a chapa sem processamento poderia deixar na máquina. Então, aqui é a resposta do Rodolfo. Abre aspas. Teoricamente, quem remove a camada fotossensível da área do contragrafismo da forma de impressão é o taque da tinta. Porém, quem solubiliza a camada para a remoção é a solução de molhagem. Por isso, sempre acaba contaminando um pouco a solução de molha da máquina, aumentando a frequência da troca. Resumo da ópera. Como o Hamilton já falou, é muito importante analisar todas as variáveis, colocar tudo na ponta do lápis para chegar à opção mais vantajosa dentro das condições da sua gráfica. Antes de concluir, no momento afago no coração, vou mandar um beijo para o Luciano Bianconi, coordenador de produção aqui em São Paulo. E eu quero agradecer também a todos e todas que estão compartilhando e repercutindo os episódios e as notícias que a gente posta no LinkedIn, no Instagram, no X, no Threads. Valeu, gente boa, e valeu muito a audiência de todos vocês. É isso aí. Agora, vocês também podem falar com a gente pelo e-mail ondasimpressas.podcast@gmail.com. É isso aí, dona Tânia. Um beijo para você, um abração para todo mundo. Até a próxima, não? É isso aí, até o próximo episódio, gente boa. Beijo, Hamilton, um beijão pra todo mundo.